Olá pessoal, comentar um pouco sobre esse livro aqui, A Escola dos Análises, do Peter Burke. Então ele vai falar sobre essa verdadeira revolução da historiografia francesa, que ele chama isso na página 17, da Escola dos Análises, que deu uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva que saiu da, da história tradicional, como era contada, do positivismo e do historicismo. Né? Então, ela adota uma perspectiva que é muito mais interdisciplinar, né? Chama conhecimentos de diversas áreas do conhecimento, da geografia, da sociologia, da psicologia, da antropologia, para fazer análise da história e considera que o fato histórico é algo que está sujeito ao escrutínio do historiador. Então, o fato histórico não fala por si, ele vai depender do historiador que está dando a sua interpretação. Então, munido dessas ferramentas todas que eu acabei de citar. Então, é uma perspectiva histórica que procura sair um pouco daquela história dos grandes reis, das grandes datas, né? E traz a perspectiva mais ampla, né? Dos personagens até então negligenciados da história. Né? Também tem essa perspectiva. Então ele vai falar sobre essa abordagem da escola dos análises e eu vou destacar alguns pontos. Né? Então, ele vai criticar no modelo da história tradicional o que ele chama de três ídolos. Né? Primeiro, o ídolo político, essa ideia de que a história deveria se concentrar na história política. Né? Então, ele não, vai ter um olhar mais amplo sobre isso. Né? Você vai tratar de assuntos que até então não eram objeto. Por exemplo, história do medo, olha, história da infância. Entendeu? Vai trazer uns assuntos aí que até então não era objeto central da história. Né? Segundo ídolo, é o ídolo individual, que era a ênfase excessiva que se dava aos grandes personagens. Então você tinha uma história, fala sobre Napoleão, sobre os grandes personagens da história. Então o homem, cidadão, o camponês, ele não tinha espaço nessa história. Né? Então a Escola dos Anéis vai tentar fazer esse resgate. E o terceiro ídolo é o chamado ídolo cronológico. Né? Essa eterna busca de você querer estabelecer uma origem para tudo. Né? Quem foi o inventor disso? Ah, não, foi esse, foi aquele outro. Isso não faz muita diferença, entendeu? Ele está mais preocupado com uma história mais de longo alcance, de longa duração. Entender como é que essas mentalidades foram formadas e influenciaram essas sociedades. Tá? Então, essa história das mentalidades, né, vai ser um ponto que vai ser explorado ali, logo na primeira geração da escola dos análises. Então, ele faz essa crítica desses três ídolos. Tá? Outro ponto que ele vai falar sobre o Marx. Né? Qual a relação dessa história dos análises com o marxismo? Né? Ele vai falar assim, ó, como já vimos na página 68, nem Fabre, nem Lucien Fabre e Marc Bloch, são os dois historiadores franceses que vão dar origem a essa escola dos análises. Né? Tinham grande interesse nas ideias de Marx. Apesar de seu socialismo e de sua admiração por Jaurès, Fabre era muito voluntarista para ter Marx como fonte de inspiração. Quanto a Bloch, apesar de seu entusiasmo pela história econômica, afastava-se de Marx em razão de sua perspectiva durkheimiana. Brodel, como já vimos, deve mais a Marx, mas apenas em suas últimas obras. Né? O Brodel, nas suas Civilização Material, né, que é uma das últimas obras dele, ele vai levar em conta os pontos de vista de Wallenstein, que está claramente ligado ao marxismo. Né? E ele chama até a atenção aqui, ó, na página 64. Wallenstein analisa também o que denomina divisão internacional do trabalho e as sucessivas hegemonias holandesa, britânica e americana. Ele se filia a uma tradição marxista
e é de algum modo surpreendente para muitos leitores ver o velho Brodel, que sempre se manteve à distância em relação a Marx, finalmente aceitar algo semelhante a uma estrutura marxista. Então, veja, há até uma surpresa em adotar o Brodel aí, nas suas últimas obras aí, essa perspectiva marxista. Ele também vai falar um pouco na página 125 sobre isso aí. Vamos ver aqui na página 125. Ele fala assim: o conflito entre liberdade e determinismo, ou entre estrutura social e ação humana, essa questão da estrutura social está no eixo central da Escola dos Análises. Né? Estão preocupados com essa visão estrutural da sociedade, né? Essas mentalidades. Isso sempre dividiu os historiadores do grupo dos análises. Tá? O que distinguia Bloch e Febre dos marxistas de seu tempo, então tinha marxistas na Escola dos Análises, tá? O que distinguia era precisamente o fato de que não combinavam seu entusiasmo pela história social e econômica com a crença de que as forças sociais e econômicas tudo determinavam. Então, a Escola dos Análises, eu, como falei no começo, ela tem uma matriz assim, várias perspectivas. Então, ela vai analisar a antropologia, a sociologia, a estatística, a linguística. São vários fatores que estão ali sendo levados em conta. E o marxismo meio que reduz tudo a uma questão social e econômica. Tá? E o Bloch e o Febre ele já tinham uma perspectiva mais ampla sobre isso. Então, não sintonizava muito com o marxismo por causa disso. Então, tem essa questão aí do marxismo. Com relação à história das mentalidades, ele vai falar assim: foi realmente um historiador de geração de Brodel que despertou a atenção pública para a história das mentalidades, através de um livro notável, quase sensacional, publicado em 1960. Philippe Ariès era um historiador diletante, um historiador domingueiro, como ele próprio se chamava, que trabalhava no Instituto de Frutos Tropicais, devotando seu tempo de lazer à pesquisa histórica. Demógrafo histórico por formação, Ariès veio a rejeitar a perspectiva quantitativa. Seus interesses direcionaram-se para a relação entre a natureza e cultura, para as formas pelas quais uma cultura vê e classifica fenômenos naturais tais como a infância e a morte. Ele tratou dessa questão da história da infância, história da morte, né? O Felipe Ariès. Então está direto nessa questão da história das mentalidades, que começou ali no Marc Bloch e no Lucien Febvre, na primeira geração. Com Brodel, Brodel já deu uma menos ênfase na história das mentalidades. Né? Como vimos, na geração de Brodel, a história das mentalidades e outras formas de história cultural não foram inteiramente negligenciadas. Contudo, situavam-se marginalmente no projeto dos análises. Com o projeto, essa questão da história das mentalidades meio que ficou guardada ali. Tá? Aí coube essa terceira geração aqui, já com Felipe Ariès, retomar essa temática aí da história das mentalidades. Está na página 81. Na página 86, ele vai falar do Jacques Legoff, que é outro que também vai retomar essa história das mentalidades. A sua contribuição mais substancial, contudo, para a história das mentalidades, ou a história do imaginário medieval, como agora denomina, foi realizada 20 anos depois com a publicação do O Nascimento do Purgatório, uma história das mudanças das representações da vida depois da morte. Segundo Legoff, o nascimento da ideia de purgatório fazia parte da transformação do cristianismo feudal, havendo conexões entre as mudanças intelectuais e as sociais. Ao mesmo tempo, insistia na mediação de estruturas mentais, de hábitos de pensamento ou de aparatos intelectuais, em outras palavras, de mentalidades, observando que nos séculos XII e XIII surgiram novas atitudes em relação ao tempo, ao espaço e o número, inclusive o que ele chama de livro contábil da vida depois da morte. Tá? Então é esse o outro historiador, aí já da terceira geração, que vai falar sobre essa questão da história das mentalidades.
Depois, na página 126. Então, olhando o movimento como um todo da Escola dos Análises, percebemos uma grande quantidade de livros notáveis, os quais é difícil negar o título de obras-primas. O Peter Burke vai falar um pouquinho sobre cada um desses livros aí, que é Os Reis Taumaturgos, tá? A Sociedade Feudal, tá? Do Mark Bloch, O Problema da Incredulidade, do Lefebvre, O Mediterrâneo, do Brodel, e Civilização e Capitalismo, do Brodel também. Então, ele vai, da minha perspectiva, do Peter Burke, né, a mais importante contribuição do grupo dos análises, incluindo-se as 3 gerações, foi expandir o campo da história por diversas áreas. O grupo ampliou o território da história, abrangendo áreas inesperadas do comportamento humano e a grupos sociais negligenciados pelos historiadores tradicionais, ou seja, os camponeses, o povo, a plebe, passou a ser pesquisado, arquivos de pessoas, né? O Carlos Ginzburg, Queijo e os Vermes, né? Fala de uma pessoa do povo ali. Então, são essas histórias que são resgatadas aí. Não é mais a história, sabe, de Napoleão, entendeu? É uma coisa assim mais democrática, né? Essas extensões do território histórico estão vinculadas à descoberta de novas fontes e ao desenvolvimento de novos métodos para explorá-las. Estão também associados à colaboração com outras ciências ligadas ao estudo da humanidade, da geografia, da linguística, da economia e da psicologia. Essa colaboração interdisciplinar manteve-se por mais de 60 anos, um fenômeno sem precedente na história das ciências sociais. É por essas razões que o título desse livro se refere à Revolução Francesa da Historiografia, e em que seu prefácio se inicia com essas palavras: da produção intelectual no campo da historiografia, no século XX, uma importante parcela do que existe de mais inovador, notável e significativo origina-se na França, nessa escola dos análises. É isso. Muito obrigado, então.